Bom dia, boa tarde a todas, todos os presentes. Nós já contamos aqui com os diretores e temos condições de iniciarmos os trabalhos dessa tarde. E nós vamos tomar aqui a liberdade de, antes do início da reunião da diretoria colegiada, fazer uma breve apresentação sobre o serviço de informação ao cidadão que será inaugurado a partir de amanhã aqui na Anvisa, tanto no que se refere ao atendimento presencial, quanto às informações relacionadas ao portal da Anvisa, às quais o cidadão passa a ter direito a partir de amanhã com a entrada em vigência da Lei da Informação. Nós pedimos para que nós tivéssemos pela linha uma apresentação de como vai funcionar, e nós entendemos importante que isso poderia ser feito antes do início da reunião da diretoria colegiada de hoje. Seja bem-vinda, ela que tem todas as preferências de gestantes aqui. E é por isso que ela fica primeiro na pauta, viu? Boa tarde. Então, a Lei de Acesso à Informação, como o doutor Disseu colocou, ela entra em vigor amanhã. A Anvisa vem trabalhando para cumprir todos os requisitos exigidos na lei e dar o máximo de transparência possível às ações da agência. Então, duas ações, né, que a lei preconiza que a gente precisa ter funcionando amanhã, elas já estão disponíveis a partir de hoje à tarde. A primeira é um espaço no portal da agência voltado para, de maneira proativa, disponibilizar para os cidadãos algumas informações relacionadas à gestão e às atividades da agência. Então, ali na página principal, a gente colocou 2 links de acesso, um banner, que é o primeiro, no conjunto de banners que ficam ali à direita, e lá em cima, no padrão da página, também um espaço para acessar as informações da agência. Então, dentro desse espaço estão presentes todas as informações que a lei trouxe como sendo obrigatórias, né, que a gente precisava disponibilizar, questões relacionadas aos gastos, às despesas, a servidores, a institucional, a agenda dos diretores, quem é quem, relação e contato das autoridades, enfim. Tem um rol de informações obrigatórias que a lei já previu e que são todas presentes nesse espaço. E, além dessas informações obrigatórias, proativamente a agência colocou outras informações. As perguntas mais frequentes que nós vimos recebendo pelos nossos canais de atendimento, links para as páginas de acesso à informação de outros órgãos na área de saúde, a nossa agenda regulatória, processos de gestão e planejamento, enfim. A gente construiu um espaço congregando várias informações de interesse da sociedade, tanto relacionadas à gestão quanto à atuação técnica da agência. Além dessas informações que estão disponíveis na transparência ativa, né, aquilo que proativamente a gente disponibilizou, a gente criou em cumprimento à lei o serviço de informação ao cidadão. A agência hoje já tem canais estruturados para receber os pedidos de informação da sociedade, o 0800, a ouvidoria, o Fale Conosco, mas em cumprimento à lei nós criamos também um espaço presencial, que na verdade foi mais uma adaptação do que uma criação, né? A Uniap já dispõe de atendimento presencial, com uma estrutura bastante confortável para receber os nossos usuários, e só que esse espaço hoje ele é voltado, até hoje, quer dizer, mais para protocolo de documentos. Então, nós vamos ampliar e, nesse mesmo espaço, nós vamos receber também os pedidos de informação. O sistema, a estrutura, os prazos, eles são muito similares aos que já existem, mas agora a gente vai poder presencialmente também atender a essas demandas. E aí o funcionamento vai ser de segunda a sexta-feira, como de costume, das 8 às 18, aqui na nossa sede.
E aí, uma última questão que eu acho que é importante reforçar é que o compromisso da Anvisa com o fornecimento de informações para a sociedade, ele não data de hoje, né? A gente tem um esforço antigo, né? A gente publicou uma política de atendimento ao público já em 2007, e de lá para cá a gente vem trabalhando para estruturar canais. Nós já temos prazos e procedimentos dentro da casa. Eu acho que o atendimento a pedido de informações é meta do contrato de gestão da agência desde o ano passado. Ele é meta da avaliação de desempenho institucional da casa também desde o ano passado. É um indicador estratégico. Então, assim, é um compromisso da Anvisa com a sociedade que vem a ser, assim, reforçado por essa lei, mas que já é algo que a Anvisa vem buscando aprimorar já há algum tempo. Então, é isso. Obrigada. Apenas para ressaltar que a Anvisa fez, como disse a Aline, todos os esforços no sentido de regulamentar, a partir da regulamentação que deve ocorrer por meio de publicação de ato no dia de amanhã, garantir, de um lado, a estrutura para o atendimento àquilo que cria de direitos essa lei, e também a regulamentação interna no que se refere ao fornecimento dessas informações, tendo em vista o caráter de reserva e sigilo de algumas das informações e documentos que tramitam na Anvisa de interesse de terceiros, né? E essa regulamentação da Anvisa também deve ser publicada ou amanhã ou depois de amanhã, mediante uma portaria já avaliada pela diretoria colegiada. E eu acho que, dessa forma, mais uma vez, a Anvisa se adianta, enquanto instituição, na garantia do máximo de transparência possível e também no cumprimento de uma legislação que traz direitos de acesso à informação por parte dos cidadãos e aos quais nós nos sentimos também absolutamente obrigados, né? Mas com a preocupação de que isso seja feito mediante a observação de normas e regras que orientem tanto o cidadão na solicitação das informações quanto as áreas internas da Anvisa em relação ao atendimento dessas solicitações. Bom, eu queria agradecer o empenho. Sei que teve um grupo que trabalhou com isso, envolveu várias áreas, as diretorias todas, e sei também que houve um esforço de todo mundo em o mais rapidamente possível nos ajudar a fecharmos tanto o funcionamento do serviço quanto os atos que vão regulamentar essa atividade aqui na Anvisa. Eu passo, então, a abertura da reunião. Às 15h02, nós abrimos a 6ª reunião de diretoria colegiada da Anvisa aberta ao público. Nós temos na pauta de hoje, além de 2 questões normativas, um conjunto grande de recursos direcionados à diretoria colegiada da Anvisa, que estarão em análise, notadamente nas áreas de alimento, de medicamentos e de cosméticos. Antes da entrada propriamente na pauta, na ordem do dia, que já foi distribuída aos diretores, de conhecimento público, foi publicada também nos termos da portaria 616, de 24 de abril. Eu tenho aqui um conjunto de requerimentos de julgamento em sigilo e de sustentação oral por parte de interessados.
Bom, nós temos requerimentos de julgamento em sigilo do item 2.2.21, isso, o 2222, não, 2221. De processo de interesse da empresa Hipermarcas S.A., o 2222, processo de interesse de Abbott Laboratórios do Brasil Limitada, o 2229, processo de interesse da empresa Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, o 22210, empresa interessada Vidifarma Indústria de Medicamentos Limitada, o 22211, do mesmo interessado, e o 22212, interessado Laboratório Farmacêutico Elofar Limitada. Temos ainda Não tem pedido para o 2228. Ah, não, tem sim, Agenor, peraí, vamos chegar lá. Tá, então tem pedido também de julgamento em sessão sigilosa do processo 2228. Ainda pedidos de julgamento em sessão sigilosa. Os processos 2214, o 2214 de interesse da empresa Nestlé Brasil Limitada e 2217 da empresa Danone Limitada. Temos ainda um pedido de sustentação oral no item 2225, empresa Farlab Indústrias Farmacêutica Limitada. Não, o 2225 é o pedido de sustentação oral. Isso nós vamos esclarecer daqui a pouco. Temos ainda sustentação oral no item 212. Bom, nós temos ainda uma situação em relação ao 211 e ao processo, o pedido de sigilo do 2225. Mas, independentemente desses dois, eu vou submeter à apreciação dos diretores esses pedidos de sigilo e manifestação oral que eu acabei de informar. E pergunto se há alguma ressalva, alguma manifestação em contrário. Não havendo, aprovados então por unanimidade. Nós temos dois pedidos, um de sigilo e o outro de sustentação oral, que foram apresentados à Secretaria da Diretoria Colegiada
fora do prazo estabelecido no artigo no artigo 12 da lei, da portaria 616. Só informar aos diretores, o artigo trata das reuniões e trata aqui no seu parágrafo 1º da antecedência com que as solicitações de sustentação oral, julgamento de sigilo devem ser apresentados, colocando de maneira clara, com antecedência mínima de 2 dias do horário previsto para o início da reunião. O horário previsto para o início da reunião era 14h30, e esse prazo se encerrou, então, no dia 11, sexta-feira, nesse horário. O pedido de sigilo a que se refere o item 2225 foi apresentado à Anvisa no dia 11 de maio, às 16h05, portanto, fora do prazo. O pedido de sustentação oral no item 211 foi feito ontem, às 10h30, também, portanto, fora do prazo, né? E temos ainda mais um pedido de sustentação oral que chegou no dia de ontem, às 15h54, que é um pedido de sustentação oral no item 2216. Então, nós temos aí esses 2 pedidos de sustentação oral feitos em desacordo com o parágrafo 1º do artigo 12 da portaria 616, os quais eu informo que não serão conhecidos pela diretoria da Anvisa. Em relação ao pedido de sigilo no item 2225, a empresa fez fora do prazo e argumentou que não há interesse da empresa na exposição pública de tais fatos, por entender-se no direito de resguardo dessas informações. E, nesse ponto, eu consulto aqui a Procuradoria qual é o entendimento mais apropriado a ser dado. Max. Bem, a questão do sigilo, a informação, é matéria de ordem pública. É algo que precisa ser avaliado pela diretoria colegiada em considerar a análise desses pedidos sob o ponto de vista do mérito. Se de fato é uma informação de natureza sigilosa, independente do pedido ter acontecido ou não dentro do prazo, como é uma matéria de ordem pública, e a própria agência independe de qualquer manifestação do interessado para, inclusive, classificar essa informação como sigilosa, algo que vai ficar até mais claro amanhã com a entrada em vigência dessa nova lei. Eu entendo, e a Procuradoria sugere que seja avaliado o mérito, se de fato ela é sigilosa, e considerar a sua natureza, classificando como sendo sigilosa a atender o requerimento. O assunto, conforme foi publicado na pauta da reunião de hoje, é o indeferimento de petição de renovação de registro e alteração de recipiente de medicamento similar, que é um tema que, no entendimento da diretoria, pode ser tratado numa reunião pública, por isso é que foi pautado. Então, cabe aqui 2 questões importantes. Primeiro, que o pedido, de fato, foi feito em desacordo com o que prevê a portaria. Agora, eu entendo o que a Procuradoria está colocando. Se há alguma justificativa, no caso em si, para que ele possa ser
tratado em sigilo, além do interesse da empresa, né, o que se observa é que é um tema que recorrentemente a diretoria colegiada tem analisado em reuniões abertas, entendendo que esses recursos podem ser, e eles não trazem na sua avaliação nenhuma informação que seria classificada de maneira sigilosa. O que a diretoria tem feito é que, quando esses pedidos são protocolizados conforme as normas, a diretoria tem atendido e agendado em reuniões não abertas, né? Agora, em princípio, aqui não se vislumbra nenhum argumento que poderia justificar o julgamento desse processo em sigilo, a não ser a solicitação da empresa, que foi feita, de fato, intempestivamente. Mas, Jaime, alguma manifestação? O item 2.2.25, de interesse da empresa Farlab Indústrias Farmacêuticas S.A., conforme o item que já foi publicizado, é um indeferimento de petição, um recurso em decorrência de indeferimento de petição de renovação de registro e alteração de recipiente do medicamento similar. Marcos, você acha melhor conceder e pronto? É porque daí vai perder o sentido a portaria, né? Nós vamos conceder. Sim, se não houver matéria de segredo industrial, forma, teste, etc., ou com nome fiscal, segredo fiscal, não tem porquê do sigilo. Essa que é a consideração. Não, de fato, essas informações, para o julgamento do recurso, não são informações que vão ser debatidas aqui publicamente. A procuradoria entende que, não havendo sigilo, e aí o que fica claro é que, independentemente de intempestividade do recurso, do pedido de sigilo, a diretoria colegiada está enfrentando o mérito. E aí no mérito vai dizer que não é caso de sigilo, porque não há nenhuma dessas restrições em que a legislação correlata abarca o sigilo no julgamento. Perfeito. O Jaime? Eu estou verificando aqui que pela discussão da Corec, a questão diz respeito a cumprimento de prazo. O que está em debate a respeito desse recurso, cujo pedido de sigilo da sob apreciação, é a questão de cumprimento ou não de prazo para apresentação de informações. Eu creio que isso não contempla nenhum aspecto sigiloso relativo à atividade da empresa, uma vez que sequer vão ser debatidos aqui dados a respeito de características do produto, composição do produto, processo de fabricação, etc. Uma discussão a respeito de cumprimento de prazo ou não, o que não está coberto por sigilo. Bom, nesse sentido, eu me sinto também bastante seguro e contemplado no tocante a não conhecer a solicitação de julgamento em sigilo que foi apresentada fora do prazo previsto na portaria 616. Eu só vou solicitar aos diretores, houve uma incorreção aqui na hora da votação. O item 2.221
houve uma solicitação de sustentação oral na reunião e não pedido em sigilo. Eu informei que era um pedido em sigilo. É um pedido tempestivo apresentado no dia 10 de maio às 11h35 da manhã, e eu tratei aqui com uma solicitação de sigilo, mas não é uma solicitação de sigilo, é uma solicitação de sustentação oral no julgamento aqui hoje. O 2221. Então, isso. Então, eu gostaria apenas de corrigir e reconsultar os diretores no sentido de se há alguma ressalva em aprovar a sustentação oral. Então, não havendo ressalvas, está aprovada por unanimidade. Então, apenas para confirmação aí, né? Nós tivemos, então, pedidos de julgamento em sigilo aprovados pela diretoria. No item 2222, 28, 2229, 22210, 22211, 22212. Nós tivemos pedidos de sustentação oral aprovados para o item 2221, o 2225, esse que nós não concedemos o sigilo, né? E o 2224. Tivemos também pedidos de julgamento em sigilo aprovados nos itens 2214, 2217 e ainda a sustentação oral aprovada no item 212. É isso? Bom, passamos então à pauta. Nós temos o item 2.1.1, retorna aqui a pauta da reunião aberta ao público, a proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre a definição e eleição de medicamentos de referência. Nós temos a equipe da Gerência Geral de Medicamentos, que, de novo, está gozando de preferência, porque estamos na fase das gestações aqui na Anvisa, né? E eu passo, então, a palavra aos colegas da GEMED, que vão fazer uma apresentação, e depois da apresentação é que nós vamos verificar qual é o encaminhamento que a diretoria ainda entende necessário para esse tema. Como é o nome da menina? Simone, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone, eu trabalho na Gerência de Segurança e Eficácia, ligada à Gerência Geral de Medicamentos, e fiz parte durante 1 ano e meio, quase 2 anos, do grupo que tratou da lista de desenvolver a normativa para medicamento de referência, junto com 2 colegas, que é a Sâmia da CRMed e o Bernardino da Cobil. E nesse período a gente trabalhou elaborando a proposta, né, da resolução que vai tratar de medicamento de referência. A consulta pública referente a essa norma terminou no dia 23 de março desse ano, e após o término a gente consolidou as propostas. Algumas foram acatadas, outras não, a gente tem a justificativa para isso. E a gente vai apresentar aqui um resumo do que foi alterado na norma, mas sem que alterasse o conteúdo dela, né, só com o propósito de deixar mais claro, de viabilizar alguns pontos que não estavam totalmente esclarecidos quando a gente publicou a consulta pública. Quem é que é? Cadê a apresentação? Como é que... não sei.
A proposta a resolução, né, que a gente está trazendo, dispõe sobre os critérios de indicação, inclusão e exclusão de medicamentos de referência. A gente colocou no artigo 2º que os critérios definidos nessa resolução se aplicam aos medicamentos registrados na Anvisa e comercializados no país com eficácia, segurança e qualidade comprovados cientificamente, que poderão ser indicados para integrar a lista de medicamentos de referência. A gente modificou esse termo, que antes trazia comprovadas por estudos clínicos, a gente colocou comprovadas cientificamente, tendo em vista que ela vai abranger outras categorias de produtos, não só os que realizaram estudo clínico com a sua própria formulação. Bom, no artigo 4º, a lista de medicamentos de referência que estará disponível na página eletrônica da Anvisa, na internet, com atualização periódica após a publicação da resolução da diretoria colegiada. A cada atualização da lista de medicamentos de referência serão listadas no histórico as inclusões e exclusões ocorridas no respectivo período, com a justificativa disponibilizada na página eletrônica da Anvisa. A gente manteve que a publicação dela seria na página eletrônica da Anvisa. Algumas propostas foram que isso fosse colocado no DOU, mas ela é uma lista muito grande, ela é dinâmica, ela não tem um período estabelecido para alteração, ela ocorre conforme demandas, necessidade. Um produto de referência saiu da lista, então há necessidade de se eleger outro produto. E a justificativa para inclusão ou exclusão de listas vão se basear na norma. Sempre colocando atendeu ou não atendeu determinado artigo da norma. Bom, um artigo que foi bastante, né, que a gente recebeu bastante contribuição, bastante questionamento, foi o da aquisição dos medicamentos de referência. Bom, e a gente reescreveu ele de uma forma para deixar claro do que realmente a gente estava falando e do que realmente, do que pode ser feito para favorecer, para viabilizar essa aquisição. Então, no artigo 9, a gente colocou: a empresa detentora de registro de medicamentos de referência que estejam sendo normalmente comercializados no país, mas que não estejam disponíveis no mercado farmacêutico varejista, é obrigada a fornecê-lo para aquisição das empresas interessadas no desenvolvimento de medicamentos genéricos ou similares e pelos centros de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade relativa, habilitados/certificados para a realização dos estudos por meio de um distribuidor/estabelecimento comercial autorizado. No parágrafo 1º, serão considerados medicamentos normalmente comercializados no país, porém não disponíveis ao mercado varejista, aqueles medicamentos em situação regular na Anvisa, que não estejam em suspensão temporária de fabricação e que sejam fabricados exclusivamente para utilização em hospitais, demais estabelecimentos de serviço de saúde ou para atender a programas de governo, porque surgiram dúvidas quanto se o meu medicamento tiver com uma suspensão temporária de fabricação, eu vou ser obrigada. Não é isso, é naquela condição que nas condições que estão sendo estabelecidas aqui. Caso o centro responsável ou a empresa interessada na aquisição do medicamento não consiga adquirir o medicamento junto à empresa detentora do registro ou de um estabelecimento autorizado, deverá comunicar à Anvisa por meio de ofício. A partir da avaliação das informações prestadas no âmbito do artigo 9º, a Anvisa poderá notificar a empresa detentora do medicamento de referência para que seja realizada a venda desses medicamentos para o interessado no prazo de 60 dias. Ainda no âmbito do artigo 9º, nos casos em que a inviabilidade da venda do medicamento de referência seja a ausência de estoque, a empresa notificada deverá apresentar à Anvisa justificativa e cronograma para abastecimento do estoque no país, incluindo quantidades que serão disponibilizadas para aquisição pelos interessados.
O capítulo 5 trata dos critérios para a inclusão do medicamento na lista de referência. Vou passar para a Sami agora. Então, complementando o que a colega Simone vem abordando sobre a norma de referência, nós resolvemos também tornar um pouco mais claro quem pode ser o medicamento de referência. Hoje a gente já tem a Lei 6360, que define o conceito de referência, e a gente resolveu, então, colocar de uma forma mais clara quem pode ocupar o status de medicamentos de referência. Então, existem 4 possibilidades para quem pode ser eleito como medicamento de referência. O primeiro é aquele medicamento registrado na categoria de medicamento novo, que comprovou eficácia e segurança com sua formulação. A segunda possibilidade é o medicamento genérico similar de ação sistêmica, né, com os estudos de bioequivalência, equivalência farmacêutica em relação ao referência, atendendo os critérios farmacocinéticos que foram abordados na consulta pública, que são critérios que vão possibilitar estar elegendo a cópia que foi feita contra o referência que não se encontra mais disponível no mercado, mais próximo possível daquele referência que foi eleito. A terceira possibilidade é o medicamento genérico similar, que não é isento da apresentação de provas de bioequivalência e também será eleito com base em critérios que permitam a seleção do medicamento mais próximo àquele referência que não se encontra mais disponível. E, por fim, a quarta possibilidade seria a opção de eleição de medicamentos que foram aprovados nos critérios da 134, desde que avaliados pela Gerência de Segurança e Eficácia e que tenha tido a sua publicação em Diário Oficial da União. Então, é necessário que tenha sido avaliado esses medicamentos e que essa publicação ocorra no Diário Oficial da União. Dando continuidade, aqui existe um gráfico, acho que foi um pouco pequenininho, mas sobre a consolidação dessa consulta pública, né, os segmentos que participaram. Ao total foram 17 participantes, sendo que total de 200 contribuições. Então, o segmento que teve uma participação expressiva foi a Associação de Entidades do Setor Regulado. Existiram outros segmentos também com participação expressiva, como empresários, proprietários de estabelecimentos comerciais. E demais ramos também tiveram participação. Forma pelo qual se tomou conhecimento da consulta pública, a maioria foi por Diário Oficial da União. Opinião sobre a proposta em discussão. Das opiniões, tivemos 70% favoráveis, 6% que não foi informado, fortemente favoráveis 18% e 6% foram desfavoráveis. Contribuição da proposta. Né? Das contribuições, 59% das 200 contribuições foram da Associação de Entidades do Setor Regulado, seguido pelos profissionais, entidades de classe, 17%. Então, apesar de ter um número pequeno de pessoas que contribuíram, de entidades, assim, a quantidade de contribuições foi expressiva e, realmente, o que a gente apresentou aqui foi o que foi mais relevante, o que realmente existe um grande número de contribuições e que mereceu ser colocado em pauta hoje. Então, a gente agradece, é isso. Essa foi a finalização desse trabalho de medicamento de referência. 200 contribuições, de 17 participações. É isso. Por itens, né? São as entidades. Foram um total 17. Dessas 17 pessoas, entidades que participaram, surgiram, ao total, 200 contribuições. Isso. Bom, as alterações que foram feitas no texto originalmente colocado em consulta pública foram essas apresentadas aqui agora. O texto foi encaminhado na semana passada, na quarta-feira, né, Laura, para análise da Procuradoria, e nós aguardamos a análise da Procuradoria para colocar o tema para apreciação final por parte dos diretores. No entanto, nós achamos que era muito relevante aproveitarmos essa reunião
aberta ao público para trazer essa avaliação da participação da consulta pública ao conhecimento público também. Como era de se esperar, o artigo 9º foi justamente aquele que gerou maior interesse por parte de todo mundo, né? Porque há uma questão que motivou a elaboração da proposta pela GEMED, que nem é essa, que é justamente tornar mais simples e mais transparente, mais compreensível por parte de todo mundo quais são os critérios que a Anvisa utiliza para eleger um medicamento de referência. Essa foi a motivação da proposição da norma. Isso é importante porque há um conjunto de dificuldades hoje, com base na norma antiga da própria equipe, que tem gerado inseguranças internas e externas, e essa alteração é importante. E nós entendemos que há outras questões aí que precisariam ser tratadas também na mudança dessa norma. Uma delas era essa, que era um clamor das indústrias que produzem genéricos, muitas vezes da dificuldade que tem na obtenção do medicamento de referência para fazer os estudos de bioequivalência. Claro que essa questão, facilitar a disponibilidade desses produtos, não resolve uma outra questão que eu cada vez mais tenho clareza de que é necessário de ser revista, que é a necessidade de análise sempre de um conjunto de pacientes que usam o medicamento candidato a genérico e um outro conjunto que se utiliza do medicamento de referência em todos os estudos de bioequivalência. Eu tenho dito que é fundamental que nós encontremos algum mecanismo que possa fazer com que esses parâmetros a serem observados pelos medicamentos genéricos, os parâmetros que são relativos aos medicamentos de referência, que eles possam ser transformados em dados publicáveis, para evitar tanto que os estudos precisem testar o medicamento de referência também, e isso demanda mais tempo, mais trabalho para fazer chegar o medicamento genérico no mercado, como também sujeita um conjunto de pessoas, e hoje não são poucas, a GEMED deve ter o número de quantos estudos de bioequivalência são realizados hoje por ano. Tem esse número aproximado, Laura? Sim, mas são centenas de estudos, né? Mas já passam de 300 os estudos que são realizados anualmente. Eu acho que esse número só tende a crescer e cada vez mais se tornarem complexos, né? Nós estamos discutindo, passamos um tempão discutindo hormônios, agora nós discutimos formas farmacêuticas que têm proposições de registro de genéricos e nós não temos facilidade metodológica para a realização desses estudos. E eu fico imaginando que um desafio que vai ficar para a área de medicamentos, ainda em relação à questão do medicamento de referência, é verificar que tipo de informações qualquer cidadão que usa, qualquer médico que prescreve e qualquer empresa que tem interesse em fazer uma cópia tem o direito de ter, para podermos todos estarmos num ambiente de maior tranquilidade em relação aos genéricos. O que significa isso? Se hoje a grande parte da decisão sobre a bioequivalência ou não de um medicamento ou de um candidato a genérico é baseada no Cmax de concentração plasmática e na área sob a curva, nós precisaríamos pensar que tipo de informações nós poderíamos publicar juntamente com a indicação de um determinado medicamento como referência, seja o registro de um novo medicamento ou a eleição
no meio da vida dele como referência, em que nós pudéssemos publicar essas informações e fazer com que, dessa forma, houvesse uma maior tranquilidade por parte de quem prescreve em conhecer o perfil farmacocinético daquele medicamento, por parte de quem usa também, e por parte de todas as empresas terem um perfil desenhado e a metodologia analítica publicada para que qualquer empresa que quisesse registrar cópias pudesse fazê-lo sem ter de testar ou fazer um desenho de curva de concentração plasmática novo a cada estudo de bioequivalência. Lembrando que a cada medicamento de referência hoje, vários estudos são realizados. Então, nós temos aí muitos medicamentos de referência usados em vários estudos para o lançamento de genéricos por diferentes empresas. Então, eu entendo que esse é um desafio que ainda fica colocado. Eu acho que nós não conseguimos, e nem era esse o propósito dessa norma, resolver essa questão. Acho que o conjunto do que fica colocado como proposição resolve em muito os problemas que nós temos hoje de eleição dos medicamentos e resolve, em parte, a questão do acesso ao produto para a realização dos testes. Agora, eu acho que nós temos de pensar num normativo ainda mais moderno que consiga evitar com que pessoas tenham de tomar medicamentos. Se nós pensarmos em 300 estudos e pensarmos no mínimo de voluntários, que são 12, no braço usar o referência, nós estamos falando em 3.600 pessoas que anualmente são submetidas a usar medicamentos pura e simplesmente para desenhar mais uma curva de concentração plasmática para poder fazer a análise da bioequivalência. No mínimo, nós estaríamos poupando essas 3.600 pessoas, e certamente são mais, né? Porque são pouquíssimos os estudos que são realizados com o mínimo de voluntários, né? A grande maioria tem mais voluntários do que esse mínimo estabelecido. Então, eu só deixar aqui registrado que, para nós, que vamos continuar trabalhando com isso, fica aí um desafio futuro de pensar que tipo de informação, como é que nós poderíamos fazer essa publicação, na publicação do registro de um produto novo ou na sua eleição como medicamento de referência, que pudesse ser utilizado como base para a realização dos estudos de bioequivalência. Claro que eu sei que tem toda uma dificuldade técnica, metodológica, mas acho que esses desafios precisam ser superados e certamente nós estaríamos evitando a exposição de mais. Eu diria tranquilamente que em 300 estudos nós estamos falando de muito mais de 5.000 pessoas, pensando em 17 voluntários que usam o medicamento de referência em cada estudo, né? Então, nós estamos falando de mais de 5.000 pessoas anualmente que se submetem a usar o medicamento simplesmente para poder medir no sangue a quantidade do fármaco e fazer a curva de concentração para poder analisar a bioequivalência. Isso não significa nenhuma posição de fragilização dos estudos de bioequivalência. O desafio é encontrar como fazer isso, mantendo toda a robustez desse tipo de análise de estudos que vem sendo feito desde que existem os medicamentos genéricos. Mas eu penso que, sem dúvida, essa medida representaria um avanço enorme na legislação sanitária brasileira. Mas, de toda forma, o que já foi feito representa muito e vai facilitar muito tanto o trabalho da equipe quanto a informação para o público externo de quais são os produtos de referência, quais são os critérios e quais foram os critérios utilizados para a eleição de cada um. E esse artigo 9º, provavelmente cheio de parágrafos, ele deve orientar essa relação comercial aí de facilitar a aquisição dos medicamentos de referência por quem quer lançar genérico. Eu abro para discussão, para ouvir os presentes. Infelizmente, a solicitação de
sustentação oral que nós recebemos aqui foi feita intempestivamente. Nós vamos poder ouvir o público aqui presente, mas eu acho que está aí colocado, isso deve ter o parecer da Procuradoria e retornar para a pauta da diretoria colegiada para aprovação final o mais rapidamente possível. Alguma consideração, Agenor? Jaime, alguma manifestação? Pois não, Agenor? Não, eu só tinha ficado com a dúvida, né, que as colegas da GGMED esclareceram, que era em referência ao artigo 9º, que a gente tinha tido aquela polêmica do ano passado. Mas eu acho que agora não. Com isso aí eu acho que ficou tranquilo. E eu acho que realmente é um passo importante para a nossa política de medicamentos genéricos. Jaime, alguma colocação adicional? Bom, eu só então vou solicitar, Max, que na medida do possível, que a gente consiga trazer para a pauta nas próximas semanas a proposição de norma, o encaminhamento da cópia, o parecer da Procuradoria aos diretores. Eu acho que falta pouca coisa agora para que nós tenhamos a publicação. Agradeço a presença aqui dos colegas da Gerência Geral de Medicamentos, o empenho, o esforço e o trabalho realizado com a consulta pública. Passamos, então, ao item 2.12, é a questão da resolução diretoria colegiada 22 de 2012, que trata da utilização de imagens nas embalagens de produtos derivados do tabaco. Agenor. Pode. Tá. Você incomoda de fazer a sustentação oral primeiro? O Agenor... Incomoda ou não? Ah, tá. Abrindo aqui a palavra, nós temos o senhor Carlos Fernando Galante, inscrito em representação à Abifumo, a Associação Brasileira da Indústria dos Produtos Fumígeros. Carlos, você tem 5 minutos. Obrigado. Bem, boa tarde a todos os membros da diretoria colegiada e aos demais presentes. Bem, eu vou explicitar o que nós estamos defendendo. A RDC 22, publicada em 3 de abril de 2012, impôs aos fabricantes de cigarros a obrigação de alterar as advertências gráficas existentes nas embalagens de cigarros para adequação à nova logomarca e número do serviço Disque Saúde. Para tanto, a RDC estabeleceu um prazo exíguo de 3 meses, a contar da publicação desta resolução, para as adequações necessárias no parque gráfico e mais 6 meses, também contados da publicação da resolução, para a comercialização dos referidos produtos nas embalagens antigas. Conforme apurado com o setor, tais prazos mostram-se insuficientes do ponto de vista técnico, considerando as etapas necessárias à adaptação da produção gráfica para refletir as alterações impostas pela RDC. Em resumo, são necessários aproximadamente 30 dias para a preparação dos layouts de impressão e início da gravação dos novos cilindros. Em seguida, leva-se 180 dias para o recebimento dos primeiros materiais impressos, quando são feitos testes e efetuadas correções. A partir daí, as gravações dos cilindros são finalizadas, o que leva em torno de 30 dias. Por fim, necessita-se de mais 30 dias para concluir a entrega dos materiais impressos e passar a produzir 100% dos cigarros já com as novas embalagens. Também vale a pena reforçar que esta RDC impactará mais de 150 produtos distintos do setor, somando-se maços, boxes, pacotes e caixas. Desse total, mais de 100 produtos são produzidos no processo de rotogravura. Nesses casos, será necessária a regravação de mais de 500 cilindros, o que pode levar 180 dias úteis apenas para a preparação e disponibilização dos mesmos às linhas de produção dos fabricantes do setor. Este fato, por si só, torna impossível a observância dos prazos impostos pela RDC 22. Assim sendo, afirmamos que a RDC 22/2012 traz prazos cujo cumprimento, sob o ponto de vista técnico, é impossível de cumprir, em razão de todas as etapas que são necessárias à adequação dos materiais impressos às novas regras.
A melhor estimativa é de que para a adequação do processo gráfico seriam necessários 9 meses contados da publicação da RDC para que todos os produtos sejam fabricados com as embalagens já adequadas às novas exigências. Além disso, chamamos a atenção para o fato de que, recentemente, o setor concluiu a etapa de adequação de todo o seu processo gráfico para refletir as exigências colocadas pela Anvisa por meio do ofício circular número 005/2011 da GPDTA de AG Anvisa, 16 de agosto de 2011, o que exigiu a regravação de todos os cilindros de impressão de produtos do setor. Ressaltamos ainda que as proporções das figuras impostas pela RDC número 22/2012, no modelo disponibilizado pela Anvisa em seu site, não seguem os determinados por essa agência nos termos do ofício em questão, pelo que entendemos que tais figuras devem ser ajustadas. Por fim, ao analisarmos o histórico existente, verificamos que nas resoluções anteriormente expedidas pela Anvisa, que implicaram em alterações no material gráfico do setor até a edição da RDC 22/2012, os prazos de adequação concedidos por essas agências sempre foram mais razoáveis. Como exemplo, citamos a RDC 335/2003, mediante a qual foram determinadas alterações nas imagens de advertência. Nesse caso, o prazo de implementação concedido foi de 9 meses, contado da publicação da norma, e após esse prazo, 9 meses adicionais para a comercialização dos produtos com as embalagens antigas. De igual forma, temos a RDC 86/2006, cujo objeto foi a inclusão do Disque Saúde. Para o atendimento dessa RDC, o prazo concedido para a adequação do parque gráfico foi inicialmente de 9 meses, o qual foi posteriormente prorrogado para 13 meses. E o prazo para comercialização de produtos com as embalagens antigas foi originalmente 12 meses, o qual foi mais tarde prorrogado para 18 meses. Por todo o exposto, em razão da impossibilidade técnica de cumprir os prazos estipulados pela Anvisa na RDC 22/2012, o setor solicita uma avaliação da DICOL, solicitando uma extensão da seguinte forma: 9 meses para adequação do parque gráfico, contados da publicação da nova RDC, e 8 meses adicionais para comercialização dos produtos com as embalagens antigas. Nesse sentido, a Bifumo entende que a diretoria poderia avaliar essa questão, dando o seu deferimento em relação à solicitação das empresas e do setor regulado. Obrigado. Bom, passo então a palavra ao Agenor. Obrigado, Carlos, pela brevidade, inclusive. Bom, eu vou começar, antes de colocar a proposição final que eu estou trazendo, dizer o seguinte: a resolução de 2003, que deu o prazo inicial, ela não pode ser tomada como uma espécie de jurisprudência em relação aos prazos, em relação aos prazos, desculpa, que veio em relação aos prazos para mudança das advertências sanitárias que, por lei, tem que conter os produtos derivados de tabaco. Então, o que nós tínhamos colocado, e aí eu acho que o setor tem razão, é exatamente são duas questões. As imagens fora do padrão, isso realmente nós constatamos, a imagem que foi disponibilizada no nosso site estavam fora dos padrões definidos pela própria Anvisa. Isso foi uma questão que transcendeu a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pois, na verdade, esses padrões foram definidos exatamente porque algumas empresas estavam, naquele momento, descumprindo as normas sobre essas imagens nas embalagens. O Galan sabe bem disso também. E o tempo para as mudanças que nós havíamos colocado na RDC 22, nós chegamos à conclusão aqui, quando eu trouxe isso aqui
a reunião da diretoria colegiada, que a RDC tinha tido um pequeno problema, que era um problema realmente de digitação, né, que saiu de alguma forma e os prazos ficaram todos contidos em 6 meses. Entretanto, eu acho que a gente tem que considerar, né, 2 questões. Primeiro, tem uma nova logomarca do Ministério da Saúde, tem um novo Disque Saúde, que é o número 136. Mas nós temos uma outra questão, que foi a questão que eu trouxe para a diretoria numa das reuniões que nós discutimos, que era exatamente o seguinte: em maio do ano que vem, esse lote de imagens está vencido por lei. Então, esse lote de imagens ele terá que ser substituído. E esses prazos a gente vai ter que discutir lá. Eu, particularmente, tenho uma divergência sobre esses prazos, mas, mesmo tendo divergência sobre os prazos e tendo divergência de algumas estratégias entre nós e a indústria, nós não podemos, de forma nenhuma, impor nenhum tipo de constrangimento para o setor de ter que mudar hoje e, quando estiver pronto para mudar, você fazer uma nova mudança. Maio tem mudança. Mas, para que a gente pudesse fazer isso e deixar isso para ser uma decisão para maio, nós tínhamos que acertar com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tinha que autorizar 2 questões. A primeira questão é que o redirecionamento do 0800 por 136 pudesse continuar e os custos disso ser suportado. Segundo a assessoria do Ministério com a qual eu conversei, isso aí não haveria nenhum problema, o custo não seria na Anvisa e no próprio contrato pelo novo 136 e o novo logo do Ministério, isso aí não teria problema nenhum. Como nós já havíamos discutido isso aqui na reunião anterior, e teve até uma proposta, né, de que a gente deveria tornar a resolução, cancelar essa resolução, eu achei por bem e encaminhei uma contraproposta para a diretoria de que a gente deveria pensar e, depois da resposta dessas negociações, que a gente pudesse tomar uma decisão. E foi isso que aconteceu, Barbano e Jaime. O Ministério da Saúde se comprometeu a manter o redirecionamento do 0800 até que a gente trocasse essas imagens. Então, portanto, eu acho que o mais racional que tem nesse momento, tanto para a Anvisa quanto para o próprio setor, seria o encaminhamento de tornar a resolução sem efeito, tá certo? Para que o novo lote de imagens, quando ele ficar pronto, que for substituir esse em maio do ano que vem, então essa discussão dos prazos de preparação e de distribuição é que nós vamos discutir e colocar na mesa. Então, a proposta que eu encaminho, Jaime e Dirceu, conforme aquela proposta que nós tínhamos discutido anteriormente, era isso, é tornar essa, por absoluta inexequibilidade temporal. Tá certo? Não tem outra razão, eu acho que tem que deixar claro isso. É para a gente não ter que, daqui a 1 ano, fazer nova mudança de tudo quando está pronto, ok? Essa é a proposta que a diretoria traz aos colegas diretores. Bom, está em discussão. Jaime, alguma manifestação? Não, eu estou de acordo com a revogação da resolução. Bom, eu também não tenho nenhuma ressalva, o Agenor já havia esclarecido esse ponto. Acho importante essa articulação também com o Ministério da Saúde, e não tenho nenhuma ressalva a fazer. Então, eu, dessa maneira, submeto a proposição de revogação da resolução de diretoria colegiada número 22 de 2012. O Agenor já manifestou ser favorável, o Jaime também, e eu também, então, entendo que a revogação da resolução está aprovada por unanimidade e segue para a publicação nos termos das normas vigentes. A gente passa, então, para o item 2.2. Tem um conjunto de recursos da área de alimentos, a planilha número 13 de 2012, da coordenação da análise e instrução de recursos da Gerência Geral de Alimentos, cujo o relator da planilha toda é o Agenor,
eu passo a palavra, Genoro, a partir do item 2.2.11. Lembrando que os itens 1.2, aliás, 2.214 tem solicitação de sigilo aprovado. Não, tem também o 217. E o 17. Isso. Então são 5 só que eu estou relatando agora, ok? Exato. O 214 e o 217, as empresas serão devidamente comunicadas quando os assuntos forem pautados para julgamento em reunião não aberta ao público. Tá bom. Então, o primeiro recurso é o recurso da empresa Porto AS Alimento Limitada, número do processo 25.351.7901.32.201.187. O recurso administrativo referente à petição de avaliação de alimentos com alegações de propriedades funcional e ou de saúde. A comissão de recursos da GGA, a Coral, entende que, uma vez... A comissão entende que no recurso apresentado pela empresa deveria ter sido apresentado no processo original relatório técnico-científico de acordo com a resolução número 18 de 1999, que é um regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde alegadas na rotulagem de alimentos. Além disso, o relatório técnico-científico apresentado no recurso não atende aos requisitos previstos na resolução número 18999. De toda forma, é importante ressaltar que as alegações propostas pela empresa, abre aspas, entre parênteses, ômega 3, ovos PUFA, aumentando em 5 vezes ômega 3, e contém ácidos graxos poliinsaturados PUFA com ômega 3, fecha aspas, não se enquadram nas definições de alegação de propriedade funcional ou de saúde previstas na resolução número 18 de 1999. Além disso, essas expressões não estão autorizadas como informação nutricional complementar, de acordo com a portaria número 27 de 1998, regulamento técnico referente à informação nutricional complementar. Dessa forma, o parecer da Coral recomenda negar provimento para o recurso em questão. Jaime, alguma observação? Está aberta, então, a discussão. O pessoal da área técnica está aqui para dirimir qualquer dúvida. Alguma consideração adicional, Jaime? Não, eu não tenho nada a considerar. Bom, eu também não tenho nenhuma dúvida. Nesse sentido, eu coloco, então, o parecer do relator em votação. Jaime? Eu acompanho o relator. Bom, eu também acompanho o relator. Dessa forma... Eu também acompanho. Ainda bem, João. Dessa forma, fica aprovado o voto do relator por unanimidade. O segundo Pode continuar? Claro. O segundo recurso é o recurso do processo 25351-603-031/2010-84. Recurso administrativo referente à petição de avaliação de novos alimentos ou novos ingredientes. A comissão entende que não é cabível dar provimento para o recurso, tendo em vista que a empresa admitiu não ter cumprido a exigência técnica no prazo estabelecido, devido a falhas nos seus procedimentos internos. No recurso, a empresa apenas solicita que o processo volte para análise técnica sem apresentar qualquer documentação a ser analisada. De toda forma, vale ressaltar que não caberia o cumprimento de exigência técnica baseada em legislação no momento do recurso.
Dessa forma, eu encaminho aos companheiros o parecer da Coral, que nega provimento para o recurso. Bom, Prezados companheiros. está em discussão. Jaime, alguma consideração? Bom, não havendo consideração, eu submeto, então, o voto do relator à apreciação dos diretores. Jaime? Acompanho o relator. Eu também. Fica, então, aprovado o parecer do relator por unanimidade. O 2.213. Eu só queria ressaltar que eu não disse o nome da empresa, é a BASF S.A., no processo anterior, viu? Perfeito. Está registrado, Agenor. Obrigado. O terceiro recurso vem da empresa STEM, Farmacêutical Suplementos Alimentares Limitada, processo 25025-092652/2011-23, recurso administrativo referente à petição de registro de alimentos e bebidas. A empresa argumenta que o aditamento ao processo protocolado em 9/2/2012, ou seja, antes da publicação do indeferimento no Diário Oficial, com nova especificação para o óleo de coco, não foi considerada pela Anvisa. No entanto, a nova especificação apresentada no recurso continua a não atender à legislação sanitária, tendo em vista que a quantidade de ácido gástrico C18.2, 2.5-4%, diverge do estabelecido na norma Codex Stan 210-1999, que é de 1 a 2,5, contrariando o item 5.3 do anexo da resolução RDC 270/2005. Dessa forma, a comissão da Coral entende que se deve negar provimento ao recurso administrativo da empresa. O Agenor, você acompanha o voto da Coral? Acompanha. Sim. Bom, então está em discussão. Alguma manifestação adicional? Não havendo, eu submeto, então, o parecer do relator à votação. Jaime? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então fica aprovado o parecer de negar provimento ao recurso no presente processo por unanimidade. 2.1.5, Agenor. 1.4 é sigilo, né? Isso. Tá. 2.1.5 é o processo da empresa Ferrozan do Brasil Limitada, processo número 25004 013348/2004-15, recurso administrativo referente à petição de revalidação de registro. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Liceu. Tá. A comissão entende que, ao contrário do que argumenta a empresa, não caberia uma quarta exigência técnica solicitando as mesmas informações constantes nas demais exigências. Além disso, as exigências técnicas estão todas relacionadas e foram feitas tendo em vista que a empresa apresentou nos cumprimentos informações conflituosas e incompletas. Ademais, a comissão considera que as exigências feitas foram legais e cientificamente embasadas, além de terem levado em consideração preocupações atuais quanto ao consumo de ingrediente nos quais as procyandinas tenham sido concentradas. Dessa forma, exauriu-se a análise técnica, não havendo erro na mesma. Quanto às justificativas apresentadas pela empresa para que a Anvisa reveja seu ato, a comissão apresenta os seguintes argumentos. Primeiro,
Sob o argumento de que as exigências foram incabíveis e não fundamentadas, destaca-se que, conforme consta nos textos das exigências enviadas, os questionamentos feitos pela Anvisa, reavaliando-se a descrição e caracterização dos ingredientes utilizados na formulação do produto, visando sua avaliação de segurança, conforme previsto nos itens 4.1 das resoluções número 18 e número 19 de 1999 e no item 4.2 da resolução número 17 de 1999, ressalta-se que, apesar da formulação já ter sido aprovada anteriormente, no momento da revalidação de registro, foi verificado que informações específicas sobre o processo de obtenção, padronização e grau de pureza dos ingredientes licopeno e óleo de semente de uva necessários para a avaliação de segurança não constavam das petições analisadas anteriormente. Dessa forma, são cabíveis e estão legalmente previstos nos questionamentos enviados. 2. A empresa alegou ter estranhado a solicitação de estudos toxicológicos para o produto, visto jamais ter sido demandada a respeito. A solicitação de estudos toxicológicos específicos sobre o ingrediente foi motivada pelo fato da documentação apresentada pela empresa não permitir a caracterização adequada do ingrediente e foi baseada nas resoluções número 17 e 19 de 1999. 3. A empresa alega que cumpriu a exigência técnica quanto à caracterização do ingrediente oligômeros da semente de uva. No entanto, somente foi apresentado relato da empresa sobre a caracterização supostamente baseado em dados de literatura. Porém, não foram enviados os estudos citados no processo. Além disso, as especificações do ingrediente não apresentam a identificação dos oligômeros presentes. 4. Ademais, as informações prestadas não comprovam que o ingrediente é um óleo de semente de uva, diferentemente do que informa a empresa, considerando a especificação apresentada pelo fornecedor e o seu método de obtenção. Ressalta-se que o método de obtenção apresentado no primeiro cumprimento de exigência indicava a obtenção de um extrato aquoso e não de óleo de semente de uva. No segundo cumprimento de exigência, a empresa informa que houve um equívoco no documento apresentado e envia outro método de obtenção, porém, sem a identificação do fornecedor. Destaca-se ainda que o fornecedor identifica o ingrediente como oligômero da semente de uva e não como óleo da semente de uva. Então, dessa forma, o parecer da Coral, e que esse diretor acompanha, é de negar provimento para o recurso em questão. Em discussão, não havendo manifestações, eu coloco, então, para votação o parecer do conselheiro relator, do diretor relator, Jaime. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Fica, então, aprovado o voto por unanimidade. Genô. O outro ponto é o recurso da empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais, Sandal Rexal do Brasil Limitada. O processo é 25019 002377/01. O recurso administrativo referente à petição de revalidação de registro.